Tem gente que dizem por aí que Jesus só apagou, fingiu estar morto, desmaiou na cruz, não morreu de verdade. Mas será que isso faz sentido? Veja esse vídeo. Ele não morre na cruz. Jesus ele passa por um estado limítrofe, um estado de coma. Sabe aquela passagem que normalmente a gente vê nas religiões e ela passa meio desapercebida quando dão vinagre para ele na cruz? Dizem que dão para ele algo que é amargo. Você já viu essa passagem, não? Não. E ele fala que tem sede. Ele fala que está com sede. E aí mostram que os romanos dão para ele ali algo parecido com um vinagre, uma substância amarga. E eles tratam normalmente isso como se fosse uma maldade dos romanos. E não é isso. O que deram para ele ali é uma substância e quem deu foram essênios para que ele entrasse no estado de coma e não chegasse à morte. Jesus ele entra no estado de coma na cruz. Ele consegue que evitem um procedimento que era muito comum na época. Infelizmente, era uma tortura que causavam centenas, milhares de judeus morreram na cruz, tá? Primeiro é importante falar que muita gente não sabe que a morte na cruz era comum, infelizmente. Ela era um tipo de tortura e morte pública para justamente causar nas pessoas o medo de cometerem aquele mesmo tipo de conduta. Então, a Via Crucis, por exemplo, era uma avenida onde centenas e centenas de judeus e gentios e pessoas que não respeitavam as imposições romanas, infelizmente, eram crucificadas ali. Então eu vejo, por tudo que foi já, pelo que sabemos do ocultismo, que Jesus ele é crucificado, ele passa por toda aquela tortura, infelizmente, mas ele não chega à morte. Tanto que eles não quebram os ossos das pernas, que era uma coisa comum, faziam isso para acelerar a morte, né? Eu não sei se vocês sabem exatamente como funciona, não é muito agradável falar, mas a pessoa quando é crucificada, ela começa a ter acúmulo de líquido no pulmão, ela vai perdendo a capacidade de respirar. A morte geralmente é por asfixia. Então, na verdade, Jesus ali, até existe uma passagem nesse momento da morte, que um dos romanos que era favorável a Jesus, ele estava naquela cena. E ele enfia uma lança. Para tirar o líquido do pulmão. Exato. Eu vi isso no History Channel. Exato. Eu vi um documentário no History Channel que narra exatamente isso, que inclusive quando ele enfia a lança, jorra esse líquido do pulmão. Exato. Se você olhar na Bíblia, Lê, perfeito, ótima sua referência. Se você olhar na Bíblia, exatamente fala sobre sair água e não sangue somente. Acho que sangue e água. Então o que isso quer dizer? Jesus ali ganha tempo de vida. Então eles não estavam torturando ele nesse momento, nem com o tal do vinagre, nem com a lança. Eles estavam dando tempo para Jesus, porque ele aparenta morte, porque a substância que deram para ele era proposital para isso. Ele é retirado da cruz com vida. Com base nos evangelhos, na história romana e em estudos científicos modernos, vou apresentar 8 provas de que Jesus morreu de fato. O primeiro, não há sinal de que ele estivesse drogado. Ele recebeu vinagre para aliviar a sede, mas não era algo forte para causar desmaio ou intoxicação. Segundo, ele perdeu sangue. Jesus suou sangue por estar muito angustiado. Lucas capítulo 22, versículo 44. E foi espancado e chicoteado antes da crucificação, ficando em estado grave. Também sofreu grandes ferimentos durante várias horas. O terceiro, foi perfurado com uma lança. Um soldado romano perfurou o lado de Jesus, saindo sangue e água. Isto mostra que ele já estava morto, pois a lança atingiu o pulmão e o coração. A quarta, não quebraram suas pernas. Normalmente quebrava as pernas dos crucificados para acelerar a morte. Mas como viram que Jesus já estava morto, não precisaram fazer isso. O quinto, Pilatos confirmou a morte. O governador romano só deixou tirar o corpo da cruz depois de receber a garantia de que Jesus estava mesmo morto. O sexto, foi enterrado com muitos quilos de ervas envolvido em faixas. Ele foi bem selado no túmulo. Mesmo que acordasse, não conseguiria escapar sozinho, derrotar os guardas e mover a pedra.
O sétimo, se tivesse escapado, estaria fraco e ferido. Não pareceria alguém vitorioso e ressuscitado, e sim um sobrevivente sofrido. O oitavo, estudos médicos modernos confirmam. Um artigo de médicos conclui que, com base nos relatos históricos e médicos, Jesus realmente morreu na cruz. O golpe da lança por si só seria suficiente para causar a morte. Então, a morte de Jesus não foi um truque ou encenação, foi algo real, profundo e com um propósito eterno. As evidências históricas, médicas e bíblicas mostram que ele morreu mesmo, por mim e por você, ao contrário de que alguns dizem por aí que ele não morreu, sofreu um desmaio ou fingiu estar morto e quando saiu da cruz ele estava vivo ainda.